Gálatas, capítulo de número 5, e eu quero ler a partir do versículo 16 até o 26. Quero que você preste atenção nessa leitura, que diz o seguinte. Encontraram, irmãos? Digo, porém, capítulo 5 e o verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Diga assim comigo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Senta, querido. Queridos irmãos, nessa noite eu quero pregar a respeito de como devemos andar diante de Deus e diante dos homens. Como andar? Diante de Deus, principalmente, e também diante dos homens, porque vai ter um reflexo disso. Então, quando eu vou para essa carta de Paulo, ele me dá algumas diretrizes, ele me dá alguma noção de como andar, como vencer, como ser uma testemunha diante de Deus e como ser uma testemunha diante dos homens. Paulo escreve essa carta aqui, irmãos, com uma finalidade de orientar os irmãos que estavam na Galácia. Irmãos esses que podemos chamar, os Gálatas eram sanguíneos, era uma igreja sanguínea. Era uma igreja que vivia muitas das vezes por impulso, irmãos. Uma igreja que cria poderosamente em Cristo, mas num outro momento já estava negando. Paulo chega a dizer o seguinte, irmãos: eu descrevi a Cristo para vocês com tanta precisão que era como se vocês estivessem vendo Ele na cruz pendurado. Mas quem vos ensinou a afastar tão rápido do princípio plantado? Então Paulo tem essa questão em mente quando ele vai se reportar aos Gálatas, ele vem com essa ênfase, irmãos. Né? Uma carta escrita aí aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. A igreja de Cristo ela estava começando a caminhar, ela estava começando a se estruturar. E havia grande parte dos judeus que haviam também se convertido ao Evangelho. E aí com isso tudo havia uma mistura também de judaísmo com cristianismo. E Paulo vem tentar separar isso quando ele vai colocar aqui algumas bases, irmãos. E é muito interessante que nós precisamos entender isso. Como andar diante de Deus e diante dos homens. Quantos de vocês aqui que quando adolescentes, quando criança, né? E a nossa brincadeira era estar pelos matos, era jogar bola, era caçar, era pescar, era tomar banho no rio. E quando a gente voltava, às vezes como que aquele cachorro assim que caiu de uma mudança, né, meio desconfiado com a mãe e tal, e a primeira pergunta que ela fazia, quando não, às vezes o pai: aonde tu andava?
Alguns ouviram isso da mãe e do pai quando você chegou? Aonde você andava? Aonde? E nessa noite ele pergunta para nós, o nosso pai pergunta: aonde você anda? Aonde você anda? Então, como andar nesse tempo difícil do qual nós estamos vivendo? E a primeira dica que Paulo dá, irmãos, eu quero pontuar aqui 6 questões. Como andar? Paulo diz no versículo 16 até o 18: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E aí ele vai citar aqui, eu não vou entrar nessa questão aqui das obras da carne e do fruto do Espírito, não vou entrar nessa questão. Mas eu quero entrar na questão aqui de andar, irmãos. E aí ele vai reforçar, quando ele vai descrever os frutos da carne, os frutos do Espírito, né, as obras da carne e os frutos do Espírito, ele vai frisar de novo no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E quando nós temos uma vida, irmãos, embasada na palavra de Deus, da qual o Espírito Santo guia-nos, você vai viver conforme essa palavra, você vai viver conforme os ditames dessa palavra, e aí você vai andar bem diante de Deus, e você vai andar bem diante dos homens. Porque quando nós andamos de acordo com a palavra, irmãos, quando nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos ganhar o nosso sustento. Só que quando nós não andamos segundo a palavra, nós vamos ganhar para o nosso benefício no sentido de egoísmo, sustentação, ostentação, irmãos. Quando nós nos guiamos conforme a palavra de Deus e através do seu Espírito, nós vamos sim, irmãos, para um leito lá com a esposa, com o esposo, com uma questão, irmãos, de prazer conforme a Bíblia Sagrada. Quando isso não acontece, estamos na carne, nós vamos para a luxúria, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, meu irmão. Então, por isso que Paulo vai dizer, nós devemos andar em espírito. É ter essa vontade, meu irmão, relacionada com os frutos. Porque quando nós andamos em espírito, inevitavelmente, você vai produzir fruto. Eu não preciso me ajoelhar diante de um pé de tangerina e dizer, pelo amor de Deus, pé de tangerina, dá tangerina. Não, porque a natureza dele é dar tangerina. Quando alguém está andando em espírito, irmãos, vai inevitavelmente produzir fruto do Espírito. Ainda que alguém tente fazer o contrário, não tem jeito, vai produzir fruto. Ainda que alguém, irmãos, calunie essa pessoa, ainda que alguém tente fazer algum mal contra a pessoa, ela não consegue. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai orar por essa pessoa. Porque o fruto é evidente na vida dela, porque ela anda em espírito. Como andar, irmãos? Andar em sabedoria. Andar em sabedoria, pois o próprio Paulo vai escrever na sua carta aos Gálatas, ou aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer, andai com sabedoria para os que estão de fora. É preciso sabedoria, irmãos, nesse tempo, para nós andar com aqueles que estão de fora, no sentido de trazê-los para Cristo, irmãos, não embarcar nessa canoa chamada murmuração, de tristeza, de angústia, porque nisso todos já estão. Ontem ainda, irmãos, eu fui fazer uma visita para um homem a pedido da família, com uma corda querendo tirar a sua vida.
É nesse momento que a igreja entra com uma palavra de sabedoria dos céus, de como lidar. E essa sabedoria, irmãos, olha aqui, essa sabedoria, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que ela tem dois viés. Existe uma sabedoria que vem de Deus, dos céus, direto dos céus. E é essa que Tiago vai escrever dizendo, olha, se alguém tem falta de sabedoria, para fazer o quê? Peça a Deus, e Ele vai dar. Mas existe uma sabedoria, aquela sabedoria que está lá em Provérbios, capítulo 4, irmãos, e muitos capítulos do livro de Provérbios, também do livro de Eclesiastes, que é a sabedoria, irmãos, que nós aprendemos no cotidiano. É aquela sabedoria armazenada através do tempo, irmãos, da experiência, aquilo que é empírico, aquilo que foi vivido, irmãos. Quantos aqui tem mais de 40 anos? Levante a mão. Eu pergunto para você, se nós tivéssemos a oportunidade de voltar, irmãos, e agora com 15 anos de idade, com a cabeça que nós temos hoje, quanta coisa que nós íamos evitar. Mas por quê? Porque a gente aprendeu. E aqui, irmãos, eu quero citar para você uma frase que o grande desafio dos mais novos, é reconhecer que no idoso há valor de experiência. Há um acúmulo de experiência no idoso, que a gente, como mais novos, precisamos encostar neles e perguntar o que é a vida. E você vai ver que alguns deles, eu conversei com muitos, e alguns deles vão dizer assim, ó, aquilo que Salomão escreve dizendo, meu Deus, quanta besteira, quanta vaidade, quanta palhaçada que eu fiz na minha vida e que não precisava se eu pudesse voltar atrás, porque aprendeu e a experiência diz isso. Ei, você que é pai e mãe, quando você vê o teu filho fazendo alguma coisa e você diz, meu Deus, não vai dar certo isso aí. E o filho olha para você e diz o quê? A mesma coisa que você disse para os teus pais um dia. Ah, pai, tu não sabe nada. Lembra? Você também dizia isso. Devemos andar, irmãos, em amor. E a palavra de Deus nos diz, na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, ele escreve dizendo assim, ó, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Andar em amor, irmãos, esse amor que está em nós, aquilo que Paulo escreve em Romanos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, no capítulo 5. Esse amor de Deus foi derramado em nossos corações, não é com conta-gota. E se esse amor foi derramado em nossos corações e ele está em nosso coração, isso vai verter para Deus, irmãos, esse amor. Como assim, pastor? Eu vou fazer o máximo para fazer a vontade dele. E você só faz a vontade de Deus porque você não vê Ele só por amor, senão você não faz. E não só nessa linha aqui, irmãos, vertical, mas também vai atingir na linha horizontal. Esse amor também vai ser distribuído àqueles que estão à minha volta. O próximo, aquilo que Jesus fala. Mas o próximo não entende, porque algumas pessoas entendem que o próximo é aquele que está dentro de casa, o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Não, irmãos, qualquer pessoa que se aproximar de você é o próximo. É o teu próximo. E quantos próximos que precisam de nós, de uma palavra, de um abraço. E também esse amor para nós mesmos, porque você acredita que tem pessoas que nem se amam. Tem pessoas, irmãos, que elas têm dificuldade até, inclusive, de se amar. Se você não consegue se amar, irmãos, você não consegue cuidar do outro. Eu preciso estar bem para cuidar do outro. Eu preciso estar com saúde, eu preciso estar com força para juntar alguém do chão, botar nos ombros e carregar ele, ajudar ele. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro,
Ela estava com febre, ela estava acamada, e a Bíblia diz que ela estava quase morrendo. Jesus observou aquilo, foi lá, orou por ela, e ela levantou e começou a servir. Só pode servir quem foi curado. Precisamos, irmãos, saber também andar nas boas obras. Sim, meus irmãos, nas boas obras. E aí o mesmo Efésios, capítulo 2, o versículo 10, Paulo escreve dizendo o seguinte, porque somos feitura sua, criados, olha que coisa linda, irmãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso aqui é tão lindo, irmãos, porque a palavra aqui, irmãos, somos feitura, é poeme no grego, poesia. Eu e você fomos criados por Deus como uma poesia, algo muito bem elaborado e caprichado, irmãos, para combinar, para fechar, para ser lindo, para ser maravilhoso. E ele vai dizer que nós somos então esse poema, essa feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Você foi criado por Deus para fazer coisa boa, meu irmão. E às vezes o diabo nos tenta para fazer tudo que é errado, diz não, em nome de Jesus diz não. Para quê? As quais Deus preparou para que andássemos nela. E quando a gente faz, irmãos, quando a gente anda nessas obras, a gente se sente uma pessoa realizada, irmãos. A gente se sente uma pessoa preenchida. Mas por que, pastor, isso? Porque está em você. Deus colocou em você isso. Isso é tão bom, irmão. Experimente isso. Andar nas boas obras. Devemos andar, irmãos, na luz. Sim, o mesmo Efésios, capítulo de número 5, versículo 8 e 10, Paulo vai escrever dizendo, escute, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aí ele vai dizer no 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Andar na luz, irmãos, é fazer a vontade de Deus. E quando você anda na luz, fazendo a vontade de Deus, irmãos, isso é tão esplêndido, isso é tão libertador, isso é uma coisa tão boa, irmãos, que aparece no teu semblante. Você é uma pessoa livre, irmãos. Você é uma pessoa que anda com a cabeça erguida, irmãos. Você não está nem aí com o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque você sabe que você está caminhando para o céu dos céus. Pode sim, aqui talvez está pegando fogo ao redor aqui algumas coisas, mas você tem certeza para onde está indo, e isso faz toda a diferença. Andar na luz é isso, você não precisa estar se escondendo. E aí, meu irmão, eu faço uma pergunta para você: todos os teus caminhos podem vir à luz? O que você faz, o que você pensa, aonde você vai, o que você vê, o que você ouve, todos esses caminhos podem vir à luz de Cristo? E para me fechar, devemos andar, sim, irmãos, nas pisadas de Jesus. Pedro vai escrever na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21 e 23, Pedro escreve dizendo assim, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, ou seja, insultavam ele, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Andar nas pisadas de Cristo, irmãos, é também padecer, como ele padeceu. Mas padecer pela palavra de Deus, padecer por amor a Deus, irmãos. Não pelas nossas picuinhas, não pelas nossas pisadas de bola. Porque muitas coisas, irmãos, que nós fizemos, que nós determinamos, que nós optamos, nós precisamos arcar com as consequências. Mas quando você padece por causa do nome de Cristo, quando você padece porque você tem que dizer não àquilo que você sabe que o Espírito Santo aqui comunica para você, então você se considere, por favor, uma pessoa, irmãos, da prateleira de cima, uma pessoa dos céus, filho de Deus, aqueles que andam na luz, aqueles que seguem as pisadas de Jesus. E quando isso vier, quando a afronta vier, quando o embate vier, irmãos, não é para responder na mesma moeda. O que Jesus fazia, se é para andar na pisada dele, o que ele fazia, ele não ameaçava, e olha que ele podia, irmãos. Se injuriavam ele, se insultavam ele não revidava isso também com insulto, não. O que ele fazia, pastor? O texto vai dizer que ele entregava tudo na mão daquele que é justo e pode todas as coisas. Pronto! Porque quando nós vamos fazer pelas nossas mãos, nós nos arrebentamos, irmão. Ou nós pesamos demais ou nós pesamos de menos. E o próprio João, o evangelista João, escreve dizendo, lá no capítulo 13, ele vai escrever dizendo, verso 14 e 15, se eu, Jesus, ele escreve que Jesus está dizendo, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, porque como eu fiz, façais vós também. Você acha que é fácil lavar o pé, irmão? Não é fácil, não. O que é lavar o pé? Lavar o pé é você, maridão, chegar para a tua esposa e dizer para ela o seguinte, me perdoa, eu errei. Eu preciso do teu perdão. Sabe o que é lavar o pé? É esse filho, essa filha chegar para esse pai, para essa mãe e dizer, pai, mãe, eu errei, eu machuquei vocês, eu feri vocês. Vocês esperavam uma coisa de mim e eu fiz outra, me perdoa. Isso é descer. E é complicado, é difícil, irmãos, porque a nossa natureza pecaminosa não quer isso, irmãos. Mas quando você faz isso, você sobe de degrau, irmãos, diante de Deus. Porque para enfrentar, irmãos, para enfrentar uma briga, eu sou corajoso, tem que ter muito mais coragem para dizer não, para ir para a briga. E é como aquela mãe, que o filho chega em casa e pergunta, onde que tu andou? Porque se nós falássemos para a mãe que nós estávamos no rio, nós ia apanhar, irmão. Não porque ela odiava, porque a preocupação dela é de perder um filho. Onde é que vocês andavam? Nós andávamos lá pelos matos. A preocupação dela é que se uma cobra mordesse nós, irmão, não desse tempo para levar no hospital e morria lá por lá mesmo. E o pai pergunta para mim e para você, aonde você anda? O que você tem feito? E talvez ele nos repreenda, mas não é para matar você, é porque ele te ama. É porque ele é preocupado com você, com a tua vida. Eu quero que você fique em pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
O Pai nessa noite pergunta para você: ei, filho, aonde é que tu anda? Aonde que tu anda? O que tu estás vendo? Quais são os cliques que tu tens dado lá no teu celular? Aonde tu andas na internet? Aonde os teus olhos estão parando? Aonde você anda, que eu não te vejo mais na oração? Aonde tu andas, que eu não te vejo mais lendo a minha palavra? Aonde tu andas, que o teu coração endureceu para liberar o perdão? Aonde tu andas? Se você quer se apresentar diante dele nessa noite, dizendo: eu estou aqui, Pai. Eu estive longe, eu estive afastado, mas eu preciso de Ti. Aí onde você está, com os olhos fechados, você só vai levantar a tua mão direita dizendo: eu estou aqui, Pai. Me ajuda. Eu estou tão frio, eu não consigo mais sentir a tua palavra. Eu não consigo mais sentir o Espírito Santo falando comigo. Eu estou aqui, Pai, me ajuda. Eu não tenho mais forças para orar. Eu não consigo mais levantar na madrugada para te buscar. Me ajuda. Deus, eu quero pedir pelos teus filhos que aqui nessa noite chegaram, Deus, para ouvir a tua palavra, que eles possam andar, Senhor, no teu Espírito, porque é Ele que guia a nossa vida, que eles possam andar em sabedoria, Deus, da tua palavra, que eles possam andar em amor para contigo, para aqueles que estão tão próximos de cada um deles, que eles possam andar nas obras que tu preparaste para cada um de nós, que eles possam andar na luz, a luz verdadeira, aquela que não deixa nada escondido, e que eles possam andar, sim, Senhor, nas tuas pisadas, porque quando nós pisamos aonde tu pisaste, Senhor, as pessoas veem em nós Cristo. Eu quero pedir por esse irmão, por essa irmã que talvez estão vivendo um momento de angústia, estão vivendo talvez um momento de tristeza muito profundo, Senhor, mas tu és Deus, e Ele, o Pai, está aqui nessa noite pedindo para você: aonde tu anda, meu filho? Aonde tu anda? Eu estou preocupado com você. Aonde você anda? Oh, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua misericórdia, porque mais uma vez tu prova o teu amor para cada um de nós. Eu quero pedir por esse irmão, oh Pai, que está com a sua mão erguida dizendo: eu estou aqui, Paizinho, por favor, me ajuda. Eu estou aqui, Pai. Eu andei pelos matos, eu andei pelos rios, eu andei pelos lugares desertos, eu andei pelos lugares perigosos, aonde o inimigo poderia me matar. Eu não tive noção do perigo, mas eu quero estar pertinho de Ti, na Tua casa. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Aleluias, 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 glórias a Deus. Oh Deus, Deus, leve essa palavra.